E hoje quem está aqui comigo para conversar comigo é a Madalena, que é como eu, professora. Professora a gente nunca deixa de ser, não é, Madalena? Que se formou em Direito pela UFMG, que encerrou sua carreira jurídica como defensora pública do Estado de Minas Gerais. Mas presta atenção, foi só a carreira jurídica que encerrou. A caminhada dela continua e cada vez mais enriquecida com novas experiências. Madalena, você sempre foi uma pessoa muito estudiosa, né? Pelo que a gente conversou ali, uma pessoa que busca conhecimento. E isso vem desde lá? Conta pra gente. Hoje eu vejo que você foi estudiosa. Mas conta, essa é a realidade do que a gente vê? Oi, Tainá. Bem-vinda. Tudo bem com você, Tudo querida, bem. lindona? Olha, estudiosa, entre aspas, né? Quem dera se eu fosse estudiosa. Eu gosto de ler. Ler e tal. Eu sempre, desde criança, eu gostava de ler, né? Historinha e tal, aqueles livros da minha mãe. Minha mãe era minha professora, né? Oh, que legal. Ela foi minha professora desde pequenininha, desde o iniciozinho até o ginásio. Ela ainda deu aula para mim. Ela dava aula de artes, geometria descritiva e artes manuais. Olha, sua mãe. Geometria descritiva. Que Desenho geométrico. Não, imagina ter a mãe como professora. Que legal, que gostoso. E lá em casa, há 13 filhos. A única que ela pegou desde o primeiro ano de grupo até o ginásio, direto, fui eu. As outras Foi não quantos pegaram. anos ela sendo sua mãe, sua professora? Ela foi até o ginásio, né? Assim, depois eu saí, ela continuou lá dando aula, né? Mas eu saí do ginásio, fui para a escola oficial, né? De Peçanha, me formei professora lá. Eu não queria ser professora. Não. Não. Porque eu não tenho jeito para ensinar. Eu tenho jeito para aprender. Você acha que até hoje você não tem jeito? Não tem não. Porque eu não tenho... Quer dizer, eu não posso dizer que não tenho paciência, que eu estou aprendendo muito a ter paciência agora, né? Olha, agora você está tendo. Agora eu estou começando a entender como é que a gente tem que ter paciência. Sim. Porque meu negócio é assim, é aqui, lá, só vai passando. Era rápida, né? Eu não sou rápida, eu sou lenta. Mas a minha cabeça... É rápida. Eu não dou conta de ficar esperando. Mas agora eu estou aprendendo. Olha a hora que eu estou aprendendo, ó. Não é hora mais de aprender isso, né? Sim. Mas eu, pelo menos, estou aprendendo um dia, né? Pior Quantos seria cursos? se eu não tivesse que aprender nunca. Né? Quantos cursos você fez na vida? Curso superior, né? Depois eu fiz cursinhos, assim, de direito, assim, especialidades e tal, né? Aqueles cursos que os professores ficam passando pra gente. Que vão agregando valores, né? Eu fiz lá na OAB, eu fiz alguns cursinhos, fiz responsabilidade civil, uns cursinhos assim. Sim. E fiz PNL, que eu achei muito interessante. Mas foi um cursinho de final de semana, PNL, Programação Neurolinguística. Sim, que eu gosto muito. Até levei minha filha. Minha filha estava adolescente e eu levei a Raquel para nós duas fazermos, porque era misto, né? Sim. Aliás, não era na mesma sala. Ela fez noutra sala com outra pessoa e eu na sala com os adultos. Você tem uma filha? Uma filha. Raquel. Raquel já tem filha? Tem não, minha filha. Ainda não. Raquel tem quantos anos? Eu tô doida para ter neto, mas ainda não. Já. Raquel tem quantos anos hoje? 38. Muito jovem. Muito jovem ainda. Tem muito tempo ainda. Ainda dá tempo, né? Muito? Me conta uma coisa. E você sempre tentou aplicar no seu dia a dia ou no seu trabalho essas informações que você aprendeu? Sim. Eu sempre gostei muito de ler livros sobre comportamento. Eu acho que eu tinha que ser psicóloga. Olha. Mas preguiça de fazer outro curso, né? Desânimo. Mas ainda dá tempo. Prova. Não. Até lá na Estácio tem, né? Sim. Curso de psicologia. Eu tenho vontade, mas não, para. Deixa pra lá. Não. Vou ficar estudando, fazendo prova, ainda batendo cabeça. Não, ainda mais você. Deixa pra lá. Tantas experiências, com uma mente tão ativa. Mas eu li muito livro, assim, de comportamento. Sempre gosto muito desse. E lá a gente tem a aula de psicologia, né? Eu gosto muito. Sim. Na Estácio.
Eu ouso dizer que você seja uma pessoa muito criativa, porque criatividade ela é uma habilidade que tem muito a ver com o repertório que a gente possui. Então, a curiosidade de buscar referência, de buscar informação e não se manter parado dentro de uma zona de conforto. E aí eu te pergunto, você se vê como uma pessoa criativa? Nunca. Você não vê, mas você cria, né? Eu nunca vejo isso, viu? Porque eu fico encantada com a criatividade do brasileiro, das pessoas, e eu fico assim, mas cadê a minha? Eu não vejo a minha, não vejo. Mas tem, sim. Sinceramente. Com essa extensa carreira jurídica, no direito, a gente costuma ver um ambiente mais formal, né? Você acha que era possível usar criatividade nesse ambiente? Lá, na verdade, na época que eu trabalhei, mesmo hoje, eu acho que os advogados já pegam para já chamar, entrar com a ação, já pegam para litigar, né? Porque Sim. Direito e processo dá a impressão que é só briga, né? Sim. E eu, na minha época, eu já não gostava. Eu sou canceriana. Canceriano gosta de briga? Não. Você conhece canceriano? Mas é tranquilo. Canceriano detesta briga, discussão, sabe? Inimizade. A gente não gosta disso. Nem dentro de casa, nem fora. Dentro de casa, pior ainda. Eu lembro que você me contou que você já, em vez de desunir, você unia, né? E aí, como eu sou desse jeito, eu pensei, puxa vida, eu vou ficar brigando, entrando com a ação, chamando a pessoa e brigando com a pessoa. Não. Todas as minhas ações, a maioria que eu entrava, era já com acordo resolvido, os dois já assinando um acordo, pedindo homologação. A maioria. Porque é meu jeito. E eu até, na época, eu pensei assim, gente, se todo mundo fizesse assim, seria tão bom se todo mundo pensasse, porque as pessoas brigam muito, principalmente divórcio, né? Ação alimentícia, o povo briga muito, foge do emprego para não pagar alimentos. E tem um jeito da gente conseguir que a pessoa entenda aquela obrigação e tal, né? Então, mas obrigação, ninguém propõe, ninguém procura isso. Quer dizer, eu penso, mas depois disso houve aquela mudança, juizado de conciliação. Sim. Na época que eu trabalhava lá, começou o juizado, eu fiquei encantada. Falei, não acredito que agora vai ter conciliação antes de entrar com o processo, não acredito. E eu participei do início, né? Eu ia à noite para lá fazer conciliação. Então, eu participei. E hoje tem isso lá. Porque você me falou que na época não tinha, e você pegou ali aquele início, né? No início, Que legal. Então, assim, eu fiquei, nossa, quer dizer que a minha ideia era boa. Alguém teve a mesma ideia que eu. Os juízes, né? Que executou, né? Foram os juízes que resolveram isso. Mas você imagina, muitas pessoas já deviam, mas é a execução isso de lá e fazer. Sido sempre feito assim, né? Olha. Mas os juízes foram vendo que porque as ações foram só aumentando, né? O povo, depois que, com defensoria pública, muito advogado formando, o judiciário ficou lotando de processo, né? Imagino. Todo mundo, qualquer coisinha está na justiça. Como que o povo não sabe o que é entrar na justiça? Né? É a pior coisa que tem um processo. Quer dizer, eu não posso ficar falando o quê? Não, mas é mesmo. Meu marido... Mas é a pior coisa que uma pessoa pode ter um processo na justiça, gente. Ainda mais quando demora, né? Sim. Não, e eu vejo que ter um acordo prévio ali facilita tanta coisa, né? Tanta angústia, tanta raiva. Porque quando você entra na justiça ou alguém entra contra você, Sim. É drama, é tristeza. Desgastante, né? É muito triste, é muito tenso. E isso dura muito. Sim. O processo demora. Enquanto o processo está lá, eu sinto assim. Imagina. Que enquanto o processo não terminar, não acaba a tensão. De ambos os lados, né? Eu penso que para mim, Deus me livre, eu já tive um processo. Quem entrou contra mim? Teve um processo de negócio de banco. Sim. Aliás, foi eu que entrei. Que Sim. O banco... Tinha uma pessoa lá fora que roubou cheque meu. Tinha cheque entrando na minha conta. E quando eu fui ver, eu falei, gente, eu não estou entrando com esse cheque. Isso? Era uma pessoa lá, estelionatária, né? Eu não sei como que foi parar na mão dessa pessoa, um cheque meu. 20 cheques entraram na minha conta.
E o Itaú não quis me... O Ressarcir Itaú nem recebia os travar, cheques, né? pagava com o dinheiro da minha conta e não era eu. A pessoa assinava meu nome falso. Eu cheguei lá e falei, olha, minha assinatura está falsa. A gente E conhece a até assinatura da provar gente. isso antigamente, hein? É, a gente conhece. Eu fui olhando e falei, mas que isso? Nome de homens, assim, que eu nunca vi na minha vida. Nossa. No cheque, eu falei, não, eu não... Porque a gente tem o costume da gente, né? Sim. A gente sabe o que a gente faz no cheque. Sabe, certinho. E eu sou assim, tudo meu, eu sei o que fui eu que fiz. A gente sabe. Hoje a gente vê que isso é mais fácil, né? Hoje o banco já identifica, já faz ali. Mas naquela época... Imagino, Então que dolorido eu que tive não que deve entrar, ter mas sido. aquilo... Ai, mas foi um drama para mim, eu ficar Olha. esperando o Itaú resolver. Eu achei que o Itaú ia logo mandar me pagar. Não, Quanto contestou. tempo? Aquele monte de advogado entrou contra mim. Eu falei, fiquei doida, sabe? No final deu certo? No final, eu aceitei a proposta do banco para parar, para acabar. Ai, que O banco desgaste. simplesmente me pagou o que saiu da conta, sem me dar Me ressarcir os danos dano moral, morais, nada. né? Só aquilo que saiu. Eita. Eu falei assim, não, pode me dar isso. Mas pode, ainda é tá bom. melhor, né? Porque É. a lawyer resolveu. Não, a melhor coisa é o acordo. Isso. Olha que Porque coisa você boa. acaba com qualquer tensão e você, pelo menos, recebe, não fica prejudicada naquilo, né? Que é o principal. E o Sim. resto você deixa para lá. Olha. Pelo menos você resolveu, não ficou com prejuízo total, Sim. né? Que- Então, eu acho que... E tem gente que não aceita, continua no processo, lutando. Eu fico boa de ver isso. Foi eu quantos anos ali Eu nesse... dou tudo para não brigar. E as É. pessoas dão tudo para ficar brigando. brigando? Quanto tempo você ficou Eu como não servia para ser defensora? advogada, não servia. Servia e serve. Ó, quanto tempo você ficou ali no processo como defensora pública? Quantos anos? Olha, como eu dei aula 5 anos e eu fiquei 31 anos trabalhando e aposentei, Aham. então foram 21 anos, né? Ali na defensoria. Isso. Um tempinho no fórum, na secretaria, enquanto eu estava estudando. Não foi um pouquinho menos, mas de Sim. todo jeito eu estava dentro do fórum. Imagino o tanto de casos que não deve ter para contar. A gente acaba, não lembra de muita coisa, né? O tempo vai passando. Mas na você hora que a gente vai mexendo, vai lembrando, né? É, vai puxando Vai um pouco, né? puxando. Me conta uma coisa, você sempre teve curiosidade e vontade de explorar esse lado artístico seu? E como que isso olha, aconteceu? O meu lado artístico, eu não digo, né? Mas eu sempre fui rabiscadeira, rabiscando, fazendo carinha, mal feita, que às vezes eu não Esboço, sabia, né? né? Esboçando uma carinha com a roupinha, com o cabelo grande, tá? Essas coisas. E muito assim, como minha mãe dava aula de desenho geométrico. Sim. Então eu tive mania de geométrico, assim, quadrado, triângulo, desenhando. Sempre fui de rabiscar. Mas desenhar, eu tinha vontade de desenhar direito, por isso que eu quis fazer. Realismo, né? Não, desenhar mesmo, assim, Sim. qualquer coisa, aprender a desenhar, fazer o desenho direito. Com direitinho. volume, com sombra, com luz, com perspectiva. Aprender a fazer o desenho, porque eu fazia, né, sem saber, Entendi. rabiscava. E me conta uma coisa, o que o curso trouxe, o curso de arte hoje lá da escola, trouxe transformação visível na sua vida? Nossa, assim, isso que eu te falei de paciência, porque assim, minhas pinturinhas, meus desenhos, eu queria acabar na mesma hora. Sim. Eu nunca achava que eu tinha que deixar para depois, fazer um pouco, esperar secar. Nem esperar secar Você não a esperava? aquarela. Então ficava rabiscada, né? Imagino. Quer dizer, eu nunca tive aquela coisa da pessoa me ensinar isso, sabe? Sim. Agora, O desacelerar, né? agora foi maravilhoso. Eu fico pegar tão feliz. Foi muito bom mesmo. Nossa. Hoje em dia, quando você olha assim, você se imagina, hoje em dia, sem produzir arte? Você imagina a sua vida sem arte? Não, eu não penso nisso, não. Mas eu não vivo, por exemplo, em casa eu não faço nada sem nada. Só Mas eu na vejo escola. que você tem muitas produções. Não, eu Esse já ano, fiz por muita exemplo, coisa. Eu já fiz um monte de... Eu tenho vários quadros, mas Sim. nunca eu sozinha em casa fazendo. Eu lá na escola, eu com a Inês, lá em Sim. casa, com minhas amigas também sim. lá. Sozinha em casa, eu não sou ninguém, sabe? Esse tipo de coisa.
Eu não sei. É aquela paciência de ficar... Mas você tira um você tempinho, sozinha, né? parar, sentar e fazer uma coisa que você gosta de fazer. Eu Sim. não faço isso sozinha em casa. A única coisa que eu faço sozinha é ver televisão, porque parece que não estou sozinha. Sim. Filme, né? Parece que você está com alguém, né? Sim. Porque durante o dia inteiro eu mexo muito, às vezes saio e tal, Tem uma volto. rotina já organizada também, tem. né? Nossa. E a arte faz parte dessa Super rotina, tem o horário tem. certo para ela. Entendi. Você comentou comigo e a gente até fez uma live rapidinha lá no ateliê de que você estava produzindo livros infantis. E eu achei tão incrível a literatura e a arte feita com palavras. E foi uma forma que encontrou, né, para poder se expressar artisticamente. De onde que surgiu essa ideia? Olha, na verdade, a ideia não foi minha, foi da Inês, né? Sim. Da minha professora. Ela me pediu, ela me falou assim, que eu mostrei para ela um texto, esse texto do primeiro livrinho, que é Um Raio de Sol, né? Que eu tinha escrito há anos atrás, em 2013, lá para trás. E aí eu mostrei para ela, assim, Madalena, vamos fazer um livrinho infantil disso, porque eu não achei que aquele Um Raio de Sol seria um livro infantil. Sim. Eu nunca pensei, apesar de que era uma coisa simples, um pensamento sobre o sol simples, mas ela colocou que poderia ser infantil. E deu certinho. Que lindo, né? Ficou bom. E me conta uma coisa, é mais um hobby para você poder manter a mente ativa? Ou você pensa nele como um trabalho? Não, é mais isso. É mais assim, para fazer alguma coisa, para divertir. Mas ele é vendido, né? Hoje ele é vendido. Ele tá para vender. Se ele é vendido, eu não sei. Eu não vejo. Lá em casa tem uma caixa de livros. Sim, mas ele tá em 2 lugares, ele tá pra não vender. tá? Tá, mas... Tá soltando devagarzinho, porque né? também eu não sou boa para isso, para vender nada na minha vida. Nem mesmo quando eu advogava, eu não sabia cobrar, Tainá. Isso é nato do artista, eu né? ficava assim, a pessoa já está passando por um problema, já está sofrendo, eu ainda vou falar, eu vou cobrar X, porque tem gente que antes de qualquer coisa já fala no honorário, né? E eu tinha colega que era assim. E eu falava aqui, pelo amor de Deus, eu falo em honorário. Na hora que a pessoa vem conversar com você, expor o problema dela, não. Porque, fala, pelo espera amor de primeiro, Deus, é um né? sofrimento que você vai passar dobrado para a pessoa. Entendi, não é? entendi. Então, eu não sabia cobrar. Mas essa parte profissional é muito importante ser desenvolvida, porque, querendo ou não, é o tempo da sua vida que tá ali, né? Mas... E você faz parte da escrita do livro também, porque hoje a gente está caminhando para você fazer a ilustração dele mais para frente, né? Você já escreveu ele ou não? Não. Você sempre escreveu? Outro agora? Não, desses 2 que você já tem. Esses 2, eu escrevi texto, sabe? Textos à toa no computador, só para você ficar escrevendo. Sim. Que é muito gostoso, né? Já tem um tempo que eu não faço isso. Mas já está caminhando para o próximo, né? Não, já tem um terceiro encaminhado. Que coisa né? boa. Mas não fui, o texto não é meu, é uma poesia do caderno da minha mãe, que não é da minha mãe também, é uma poesia, até não tem autor, o nome do autor não tem não. Quando minha mãe era professora, ela tinha vários caderninhos de poesia. Quando ela estava com 90 e tantos anos em casa, você vê, minha mãe era um pouco parecida comigo nesse ponto. Ela pediu a minha irmã para comprar um caderno grosso para ela. Ela falou assim, que eu vou passar todos esses caderninhos de poesia fininho, tudo para um caderno só. E ela ficava lá todo dia ali. Depois do almoço, ela sentava na mesa e ficava lá copiando os caderninhos todos. Passou tudo para um caderno só. Todas as poesias de professora dela, de dar aula, de passar para os meninos, né? De Olavo Bilac, essas poesias antigas, né? Sim. Tem cada uma linda, Não, né? imagino. As poesias antigas, elas têm um ensinamento no final, não é? Todo texto tem, né? Sim. Mas a poesia antiga era um ensinamento mais assim para a infância, para ensinar a criança a agir dessa forma e tal, né? Com relação a animais e tudo. Então, as poesias, ela passava tudo a limpo e aquele caderno eu herdei ele. Que eu ia para lá, ela... Que emoção. Lena, tira aquele caderno ali naquela gaveta para mim. Eu pegava não é esse não, é o de baixo. Um era de modinhas, que ela passou tudo num caderno só de modinhas. Ela escrevia que ela devia ser o hobby dela, né? Ela adorava escrever. Olha, então, e ler também. Então,
nessa época ela fez isso. Eu falei, gente, mãe, 90 e tantos anos escrevendo. E com isso a cabeça dela ficava boa. Sim. Não esquecia das coisas, Que né? graça. Mas tem um estudo científico que saiu recentemente, Vale do Silício, que fala que uma das técnicas de memorização, isso já vem de muitos estudos, é escrever. Quando você escreve, é como se você estivesse gravando 2 vezes. Olha que coisa. Então, quando você falou aí, já escrever. puxou. E esse livrinho, você vai ilustrar ele, né? Não, Esse esse da poesia já está ilustrado, já está tudo feito. Olha, agora é só soltar, uma pena, então. né? Porque já está feito lá, né? Não, agora vai. Para os próximos a gente já... Vamos fazer, vamos ver se dá para fazer o próximo. Mas é uma poesia sobre meu dever, uma criança que gosta de estudar. Chama Meu Dever, a poesia. Mas eu mudei para Um Sonho de Daisy. Daisy é uma cunhada minha, eu resolvi pôr o nome dela. Nome dela? Ai, que homenagem linda. Ela não sabe ainda, não. Que homenagem linda. Eu falei, vou pôr o nome dela. Eu gosto muito dela. Imagina que ela vai ficar feliz. Ela é casada com o meu irmão acima de mim. Meu irmão mais ligado a mim, né? Então ela é tipo sua irmã também, né? Então eu gosto muito dela. Aí eu até falei com ele, falei, não conta pra ela, não, mas eu vou pôr o nome dela. Ai, ela vai assistir o podcast. Não vai poder. Não, mas ela não é de assistir essas coisas, não. Ele é que gosta. Ele vai né, assistir, vai ficar de bico calado, né? Mas eu pedi pra ele, ele disse que não vai falar, não. Do jeito que a Madalena é motivada e dedicada, eu acho que podemos esperar muitas outras novidades artísticas que vão vir por aí, né? Quem dera, né? Tenho certeza. Agora eu quero te fazer um pedido que eu faço para todos os meus alunos. Para todo mundo que vem de uma área que às vezes as pessoas acham que é engessada, né? Que fica ali aquela área só voltado para humanos, para conciliação. O que você falaria para esse pessoal que tem vontade de começar a arte, mas que sempre fala assim, um dia eu vou fazer, uma hora eu vou fazer? Porque às vezes quando a pessoa está com o trabalho profissional, que é o meio de vida que ele teve, né? Depois que estudou, se preparou, o meio de vida que ele tem, né? Sim. Na época, a gente tem as fases da vida da gente. Sim. A fase que você está se desenvolvendo para um trabalho, para uma profissão, e depois de tudo isso, passado esse tempo, aí que você vai ver outras coisas. Para mim foi assim. Agora, claro que hoje em dia as pessoas querem diversificar o tempo todo, né? Sim. Porque tem condição de fazer isso hoje. Verdade. Porque na época não tinha tanto assim, né? Não tinha essas escolas de arte igual tem agora, várias, do computador, você vendo as pessoas mostrarem a arte, chamar para fazer curso. Não tinha isso. Porque se tivesse, eu já estava fazendo há mais tempo. Era tudo mais escasso, né? Então, aí, à medida que hoje em dia, que está tendo essa condição, eu acho que é uma maravilha a pessoa partir para esse lado, porque, olha, ajuda demais. A vida da gente, ela tem que ser diversificada. E, assim, o tempo, a vida da gente é tempo. Verdade. É tempo, igual, por exemplo, na aula de psicologia, esses dias me deu até a ideia certa, porque eu sabia que era isso, mas quando ela colocou tempo, são 3 coisas. Tempo, o que mais, gente? Memória tá ruim, né? Nada. Até parece. Tem o relacionamento, Sim. tempo e cuidados com a saúde. Uma coisa assim. São 3 coisas que a vida da gente exige. A vida da gente. A vida da gente. A vida é o tempo. Então, quando a gente deixa se você muito... parar pra pensar, o tempo, relacionamento... Tudo é a vida da gente. E a saúde são 3 coisas primordiais, né? Se a gente não cuidar, né? Nossa! Então, o tempo é muito importante. A gente não pode ficar saltando coisas, não. Porque dá para você fazer muita coisa. Você não pode deixar o tempo passar. Verdade. E você não perceber que ele está passando. Não tem volta, né? Não tem volta. Então, eu até pensei na hora, assim, se a gente for ficar pensando em relógio, em hora... A gente não aproveita o tempo. É engraçado, não mesmo. Né? Não Porque mesmo. tem gente que fica correndo atrás da hora. Sim. E enquanto ela está fazendo uma coisa aqui, se ela não estiver nisso aqui e estiver preocupada com aquela hora que ela vai fazer uma outra coisa, Sim. Aqui passa batido. E é isso que não pode. Passa demais, não pode. Você tem que aproveitar o tempo em todos os momentos dele. Está presente ali. Verdade.
não é? Ai, que felicidade essa conversa que a gente teve aqui, tão rapidinha, mas tão prazerosa. Então, eu quero agradecer muito a presença da Madalena, que esteve aqui hoje comigo, que veio lá da casa dela para estar aqui comigo nesse momento tão gostoso, nessa conversa, né? Eu agradeço a presença de vocês também, que estão aí do outro lado, que estão me ouvindo, que estão me vendo. Eu sou a Tainá Carneiro e essa foi um dos episódios do Artcast. Semana que vem tem mais.